eu sou Renan Oliveira, bem-vindo a mais um episódio de Repensando. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre gatilhos. Todo mundo, em algum momento, deve já ter ouvido falar sobre isso. E o gatilho, ele é muito específico para cada pessoa e a gente tem mais de um tipo de gatilho, né? Para explicar o que é gatilho de maneira que vocês consigam entender, né? Que fique claro, o gatilho varia, por exemplo, de uma imagem que a gente tem na cabeça que ali remonta uma memória a um perfume, por exemplo, de alguém que a gente gosta. Então, quando eu estou em algum ambiente ou quando eu conheço alguém, por exemplo, que usa esse perfume, ele me remete, por exemplo, a lembranças. Vamos supor que eu tenho um ente querido que usa um perfume específico e aí naquele ambiente que eu estou circulando depois de um tempo, né, dessa partida, eu sinto esse perfume. Isso me leva, né, até a lembrança, a memória desse ente querido. Essa memória ela pode ser de uma forma positiva, boa, como ela pode desencadear tristeza, né, e relembrar ali o luto. Então, os gatilhos emocionais é tudo aquilo que de alguma forma nos remete a uma emoção, né, que está anexada ali a uma lembrança, né, e essa lembrança ela pode ser dolorosa ou não. Além disso, né, o gatilho emocional, né, ele também pode estar vinculado a comportamentos, né? Então, por exemplo, você tem ali uma ausência paterna na infância, ou mesmo, por exemplo, uma relação conturbada com o pai, onde você tentava se afirmar o tempo todo, e você entende aquilo ali como amor. Quando você se relaciona com pessoas que têm ali, por exemplo, atitudes, falas, né, e agem de certa forma que isso relembre traços, por exemplo, do seu pai, você pode acabar tendo ali um vínculo, uma conexão, uma repetição de ciclo, né, daquela tentativa de impressionar o outro, né, de fazer que o outro te enxergue, né? Não quer dizer que o outro é uma pessoa errada ou ruim, mas isso ativa em você um modo de operar, né, um modo operante ali, negativo, porque é um modo que te faz mal, né? Mesmo você não precisando se provar pela imagem do outro, né, pela aprovação do outro, ou mesmo você não precisando se relacionar com esse tipo de indivíduo, porque isso não te faz um bem, não te agrega, você acaba insistindo, por exemplo, em manter ali uma relação, né, e forçando para que você encaixe o outro na sua vida, mas também que você se encaixe na vida do indivíduo. Então, o gatilho tem também esse poder, né, de fazer com que a gente se prejudique muitas vezes, né? O gatilho emocional, nesse contexto que eu trago hoje para a gente refletir, ele é nesse aspecto, né? É o que eu tenho visto na terapia, né? Eu tenho aprendido a identificar os meus gatilhos para que eu consiga lidar com eles, né? E não repita ciclos, padrões, né, relacionais, tanto amorosos como com pessoas, né, que possa ali me prejudicar ao longo da minha jornada. Além disso, né, a gente tem, como sociedade, sofrido episódios de estresse, né, pequenos, né, mas vários ao longo do tempo, né, e esses traumas, né, esses choques que a gente tem vivido enquanto sociedade, eles podem se tornar, né, de alguma forma pós-traumático, né, em nível patológico, né. Então, por isso que é importante, né, entender o nível do gatilho, né, e qual resposta a gente está dando para ele, né, para o paciente, que nós estamos dando a esses gatilhos, porque de alguma forma isso pode ter causado ali um processo pós-traumático mais intenso e a gente está ali num nível patológico de reação, né? Então é importante que a gente também se atente a isso, né, ao nível de resposta que a gente está dando, de intensidade, para que a gente também consiga procurar ajuda se for necessário. E por que, né, que a gente se identifique então com pessoas, né, que ativam os nossos gatilhos? Como eu disse, né, a gente acaba tendo, né, uma conexão, uma ligação, né, ali quase que no inconsciente, né, praticamente ali mesmo, onde eu tenho guardadas as minhas memórias afetivas, né, e alguns sentimentos ali que foram reforçados, né, foram condicionados por muito tempo. Então aquilo é o que eu conheço,
né? Então eu fui, quando eu cresci, né, vivi naquela realidade, então quando eu encontro algo próximo dessa realidade, para mim me parece o certo, me parece o conhecido, o confortável. E nem sempre isso é verdade, né? A gente tá aí, como a gente comentou também, nas questões de relações onde você acaba se colocando em situações para caber na vida do outro, né? Como você fez, por exemplo, no passado, por conta de uma relação paterna conturbada, você está reproduzindo uma questão negativa para o seu desenvolvimento, né? Para o seu crescimento, e isso te faz mal, né? Mas ainda assim é algo que você conhece, é algo que você tem afinidade, que te parece saudável, né? Porque você não conhece de fato o que é saudável, o que é bom. E aí acontece de você ter essa repetição e acaba tendo esse prejuízo também. Bom, trazendo nesse contexto, né, como eu já comentei, mas eu queria aprofundar, a pessoa que ativa o gatilho em você, ela é errada ou ruim? Né? Ela não é, né? Somos nós que temos questões, né, para ser resolvidas dentro desse contexto interno, pessoal, né? E esse perfil, né, que atrai a gente, ele não é errado ou ruim, né? Ele só não é bom para nós, né? Então eu tenho que ter essa noção de que por mais que eu esteja me sentindo ligado, né, tenha algum tipo de afeto ou queira ficar naquele cenário, eu tenho que me lembrar, né, de um trecho até que minha psicóloga traz na minha terapia, e ela me colocou, né, como pergunta. Ela me disse o seguinte: uma pessoa que, por exemplo, consome álcool de maneira patológica, né, então a gente está falando de um alcoólatra. Essa pessoa decide que vai parar de se tratar, né, ela vai parar de se tratar, não, perdão, ela vai se tratar, ela vai passar a parar de consumir o álcool. Qual que é a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer, né? Ela tem que se afastar daquilo que engatilha ela pro vício, né? Ou seja, participar de reuniões onde tem bebida alcoólica, né? Ir para bares, né? Sair em eventos onde ela sabe que o consumo de bebida alcoólica pelas pessoas que vão estar ao seu redor vai acontecer de maneira efetiva, ou seja, não tem como impedir aquilo, eu preciso realmente me afastar disso, porque o adicto, ele não vai sair dessa condição de alcoolismo estando perto do álcool, né, que é o que causa nele o vício. A mesma coisa acontece com a gente, né? Então, se a gente identifica que a gente tem gatilhos, e aí é um ponto importante, a gente tem que aprender a identificar quais são nossos gatilhos emocionais, e isso a gente faz em terapia. Não dá para fazer isso sozinho na maior parte das vezes, tá? Por mais que você, às vezes, se sinta desconfortável, que alguma coisa lhe fale para você que aquilo é gatilho, enquanto você não muda a sua cabeça, enquanto você não quer viver algo saudável, nem é porque você não quer, mas inconscientemente, você tá vivendo algo saudável na sua cabeça, só que não é saudável. E aí, quando você descobre isso, quando você vai para terapia, né, esclarece esse ponto, né, alguém olha com um olhar de estranheza para aquilo. E você passa também a ter esse olhar de estranheza, de falar, olha, isso aqui não me parece saudável para mim. Quando você tem esse olhar, você começa a entender qual é o ponto onde você tem que chegar, né? O que você quer para si, né? Então, saber o que quer para si próprio é um ponto muito importante, porque tudo aquilo que acontece nesse processo de conhecer alguém, né, de fazer novos amigos, ou mesmo de observar os amigos que você tem, observar a relação amorosa que você tem, você começa a perceber ali as atitudes que te levaram a se linkar àquela pessoa, mas que não são atitudes, por exemplo, saudáveis para você. E aí você faz o movimento de se retirar. Então não dá para eu continuar num ambiente ou com alguém, né, sendo amigo ou amoroso, que tem ali o perfil e que tem atitudes que desencadeiam em mim gatilhos, sendo que eu quero não mais responder esses gatilhos. Então, num primeiro momento, que é onde eu não tenho ainda a habilidade para rejeitar aquela questão, que é para me controlar a ponto de não ceder aquele gatilho, nesse primeiro momento eu tenho que me retirar, né? Então, na terapia, eu tenho aprendido isso, que eu não posso me envolver, por exemplo, com pessoas que vão me engatilhar, porque eu ainda não tenho todas as ferramentas, a maturidade, né, a clareza para entender que isso é algo que de fato não é bom para mim e que eu não vou executar, né? Então, por mais que eu esteja numa relação, por exemplo, eu conseguiria impor limites, falar, olha, isso para mim não é bom, por exemplo. Mas quando eu tenho a noção
né, e ainda eu sou manipulado por esse gatilho, né, ele ainda é muito ativo, eu não consigo ceder àquilo, né, porque é uma coisa quase que instintiva, é uma coisa acho que química mesmo. Então, enquanto eu não consigo ter esse autocontrole, eu não posso estar próximo e não posso estar em relações que me engatilham. Então, por isso, o primeiro ponto aí importante, né, como eu já comentei, é ir realmente procurar ajuda, entender por que a gente está repetindo ciclos. E aí tem lá na primeira temporada, né, a gente repensou lá os nossos ciclos. Então, se você não escutou esse episódio ainda, dá uma procuradinha lá, ele é bem interessante. Ele fala um pouco dessa parte da nossa repetição de ciclos, onde você começa a perceber, né, depois de um tempo, eu ali percebo, né, durante o processo terapêutico, que aquilo não é bom para mim, e eu faço um movimento de não repetir esses ciclos. Mas ali eu ainda não tinha maturidade para entender que aquele ciclo ele era repetido porque tinham gatilhos emocionais que estavam me levando a repetir esses ciclos. Então a gente já vê de lá daquele episódio para cá essa evolução, né? É aqui do locutor, né, desse episódio, né? Então eu saí de uma situação onde eu identifiquei ciclos fadados, coisas que não eram boas para mim, estava tentando mudar isso. Mas ao longo da terapia, eu entendi de fato por que eu estava reproduzindo esses ciclos, né? Porque haviam gatilhos nessas relações, né? Que eu identificava de maneira inconsciente e eu reproduzia ali os mesmos comportamentos e movimentos. Então é muito importante, como eu já comentei, a gente conhecer então esses gatilhos. Em segundo, né, mas assim, quase que ali ranqueado junto com o primeiro, praticamente na mesma linha, né, é entender para onde eu quero ir, né, o que eu quero, né, no meu caso, por exemplo, entender lá atrás que eu não queria repetir o ciclo, veio como um start, foi a primeira coisa que eu fiz para depois eu entender que aquilo estava sendo ativado por gatilho, né, então não existe uma ordem certa, vamos dizer assim, os dois estão em primeiro, né, então desenvolver o que você quer para si próprio, né, entender o que você quer para si próprio, quais são as coisas que na minha vida hoje não estão agregando, não estão me agradando, né, o que eu gostaria de mudar. Entender isso é muito importante caso você, né, não tenha ali um norte, né, do que vou tratar na terapia, por exemplo, eu não sei que gatilho é o meu, né, logicamente se soubesse não estaria ali tratando esse ponto. Então entender, né, o que você quer mudar é importante para você entender o que está causando, né? Então a gente correlaciona as coisas, né? Encontra a raiz ali do que causou, né? Então chegando aqui junto com você, ouvindo essa minha fala, como também é dentro de um processo terapêutico, né? E é muito interessante falar isso, né? Eu chego à conclusão então que primeiro a gente tem que mudar, entender o que a gente quer mudar, né? Entender para onde a gente quer ir, às vezes nem é tão importante. Então, o importante é saber o que não me agrada, para depois eu então descobrir por que aquilo está acontecendo, por que eu estou fazendo aquilo, para depois eu entender para onde eu quero ir, né? Eu acho que dessa maneira fica mais claro, fica melhor para a gente ranquear essa ideia aqui, né? E colocar nesse episódio. Então, primeiro é o que eu não quero, o que causa o que eu não quero, e agora que eu já resolvi esse conflito, para onde eu quero ir agora que eu estou saudável. Então, acho que esse é o ideal para a gente iniciar ali nesse contexto de repensar esses gatilhos. Bom, né, coloquei aqui para vocês então, né, também na descrição desse episódio, né, o link de um artigo científico que fala sobre gatilhos emocionais, é muito interessante. Ele é do Conselho Federal, Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, tá, se eu não me engano. E a gente colocou também ali, a gente, né, falou para ter uma equipe incrível que faz isso aqui, mas não, só eu e os meus divertidamente. Né, eu coloquei também um vídeo do canal do Psicólogos em São Paulo, que é sobre gatilhos emocionais, né, e acho que é bem interessante para você assistir, começar a repensar ali, né, ter uma ideia, né, de onde vai ser o seu start, o que eu posso fazer, o que eu quero mudar, né, e queria então finalizar o episódio com vocês hoje, né, acho que foi um episódio muito gostoso de fazer, né? Confesso, eu estava querendo gravar há bastante tempo, né? E, assim, acho que isso vai ajudar vocês de uma forma bem bacana, como me ajudou, tem ajudado, tá? Isso é pauta de minha terapia atualmente, tá? Então, eu tô nessa semana repensando os gatilhos que eu tenho, que são coisas
que são importantes agora porque eu estou iniciando relações novas, né? Então, eu estou numa fase de conhecer pessoas, de fazer amigos, né? Eu mudei algumas coisas ao longo dos últimos meses e reconhecer o que é gatilho é importante para mim, para que eu não crie, né, conexões e não crie histórias que vão ter um viés parecido com as anteriores, né? Que vão me levar talvez para o mesmo ponto. Né? Eu sei que tudo é diferente, né? Pessoas mudam e a gente não pode colocar as pessoas novas numa régua que é do outro, né? Que veio antes da gente. Mas é importante a gente entender qual que foi a nossa colaboração naquele processo, como que eu cheguei àquela pessoa, como que a relação se iniciou, né? E por que eu tô ali naquele processo, por exemplo, e como eu posso evitar isso no futuro, né? Lógico, dor a gente não vai evitar, a gente não vai conseguir se proteger de tudo, mas entender, né, o que está me levando a repetir ciclos fadados ao fracasso, por exemplo, é muito importante. Bom, é isso, né? Já até me estendi além do final. Quero agradecer que você que chegou até aqui, que escutou esse episódio, que está acompanhando a temporada, né? Dizer também que é o último episódio na semana que vem. A gente vai dar de novo uma pausinha, mas eu converso com vocês lá pra frente sobre isso. E muito obrigado, espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima.